Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Meu nome é Vivian e meu colega Everson. Somos historiadores aqui do Museu Egípcio e hoje vamos continuar falando a respeito das cenas que se encontram na tumba da múmia Totmeia, que é justamente a múmia que pertence à coleção do museu. Antes da gente começar com as novas imagens que vamos trabalhar hoje, gostaria de reafirmar uma questão que nós já comentamos, na verdade, na live da semana passada. A Totmeia, ela está exposta, na verdade, num cenário que foi criado para ela aqui no museu. Esse cenário, na verdade, ela é uma tumba hipotética, né? Ela não existe uma tumba igual a esta no Egito. O que acontece é que ela foi concebida a partir de cenas de tumbas tebanas da 18ª dinastia. Então, é claro que a concepção, a sua concepção, seja na antecâmara ou na câmara da capela funerária, obedece justamente aos tipos de imagens relacionadas às tumbas desse período. Lembrando também que Totmeia não viveu durante a 18ª dinastia, né? Ela tem cerca de 2.600, 2.700 anos, e no período, então, em que ela viveu, não se faziam mais tumbas como esta, né, ou capelas funerárias decoradas como a que ela está exposta aqui no museu. Então, era muito comum nesse período reutilizar, né, capelas funerárias para o enterramento. Então, é essa situação que nós temos aqui. E claro, né, o padrão da iconografia ele foi inspirado em tumbas como de Mena, como de Nebamun, como, né, de Nakht, todos nobres egípcios desse período, então, do Reino Novo, né, da história do Egito Antigo. Então, é isso que a gente só queria deixar claro, que não é uma réplica específica de uma tumba, e sim ela foi concebida com referência nas tumbas desse local e desse período também. Então, agora quem vai começar a conversar com vocês é o Everson, né? E eu retorno depois na sequência. Isso. Pessoal, boa tarde a todos, né? Então, nessa live, nós vamos trabalhar efetivamente com as viagens, né, de peregrinação funerária através de embarcações para a cidade de Abidu, né? Então, que é conhecida hoje como cidade de Ábidos, né, ou Abidos, né? Então, como alguns já podem ter ouvido falar, né? Bom, na cena da tumba da Tutimeia, uma delas, né, assim como as demais, a cena dessas embarcações tinha o objetivo de permitir que o elemento, né, então essas embarcações, a viagem, existisse magicamente no outro mundo, né, então independente de sua presença física na tumba, né, e para compreendermos esse ideal das barcas funerárias, nós podemos observar o histórico das representações e do artefato físico e sua relação com o aspecto funerário, né? Então, assim que nós vamos poder entender por que nós estamos vendo 4 barcas, se os egípcios realmente queriam representar 4 ou 2 barcas, né? Ou seja, e se havia realmente uma necessidade por parte do egípcio colocar a barca física ou apenas representar essa barca de alguma maneira dentro da tumba. É isso que nós vamos ver agora à tarde, né? Então, lembrando que é uma das cenas que constitui, né, então, as paredes da tumba da Totmeia, né, mas que foram baseadas em tumbas originais que são da cidade de Tebas, tá? Então, eu vou dar o contexto para vocês, para que vocês possam observar da onde que vem isso, né? Então, quando que começa, como que vai se desenvolvendo e evoluindo, tá? Bom, com relação, então, às barcas, né, então, embarcações, no início das concepções funerárias, então, que deram ainda no período pré-dinástico, né, nós podemos observar, então, que há na a arte badariana é de um dos períodos, então, que compõe esse período que a gente tanto fala, que é o pré-dinástico, nesse período que é antes das dinastias dos faraós, do período da formação ainda do Estado egípcio, né, então, isso entre 5.000 e 3.000 antes de Cristo, né, então, que estamos falando, né, nós vamos poder observar, então, que as barcas elas já eram um elemento comum na arte, né? Então elas já aparecem presentes em vasos, presentes nas paredes, presentes também em rochas, né? Então e os egípcios acabavam, né, então desse período decorando esses locais ou esses elementos justamente com essas pequenas embarcações, né?
Bom, esses dois vasos que vocês estão vendo aí são dois vasos que estão hoje no Museu do Cairo, né? E aqui nós vamos poder observar, né? Vou apontar aqui para vocês com o mouse, dois tipos de barca, né? Então vamos observar primeiramente aqui, né? Nós podemos ver que nós temos aqui uma proa, né? O mastro dessa barca, e aqui nós temos duas cabines, então, que constituíam este navio, né? E essas cerdas que vocês estão vendo aqui, na verdade, são uma representação do próprio remo, né? Então, ou seja, temos aqui uma primeira forma de embarcação. Muito parecido, também temos aqui dentro, constituindo a arte que tem nesse outro vaso, né? Então, o mastro, né? Novamente vemos aqui a questão das cabines, e aqui nós vamos encontrar também o próprio casco e mais também os remos, né, então, que nós estamos vendo, né? Então, você veja que como os egípcios eles já passaram a representar essas embarcações dentro aí de cerâmicas, ou então de rochas, ou em paredes de locais, né? E nunca mais vão deixar de ser representadas. Claro que, como toda arte egípcia, ela acaba evoluindo. O que nós estamos vendo aqui é uma arte realmente pré-dinástica, é uma arte inicial, né, então, que os egípcios acabam elaborando, tá? Bom, com relação, então, a exemplos de navios mais antigos, né, então, e que são físicos, né, nós podemos citar também aqueles que se encontram na cidade de Abidos, né, ou Abidos, né, e estes barcos, na verdade, formatos de barcos, eles se encontram na frente de um templo funerário dedicado ao faraó Khafre-Mui, né, então, que era da segunda dinastia, né, e num total de 12 embarcações que estão uma ao lado da outra, né? E o que vai acontecer? Essas embarcações, todas elas voltadas, a proa delas, a parte da frente, foi apontada, né, então, para o rio Nilo, né? E todas foram fechadas numa espécie de depósito, numa espécie de sala, né? Então, produzida com tijolos de adobe. O que é o tijolo de adobe? Aquele tijolo produzido com barro, né, então, e misturado com palha, deixado para secar ao sol. Então, esses tijolos, eles acabavam entornando, né, então, ou seja, deixando realmente produzindo uma espécie de sala ou de depósito para esses navios, né? Então eles acabavam sendo guardados, né, então, dessa maneira, né? Só que, claro, conforme o tempo passou, eles acabaram sendo soterrados, então, esses navios junto com essas salas, né? E, bom, as equipes de escavação notaram que essas embarcações estavam ali muito tempo antes do governo do faraó Khafre-Mui, e muito provavelmente pertence ainda à primeira dinastia, né? Então, dada a antiguidade, né, então, dos materiais que foram usados, né? E, bom, a madeira em si, ela acabou apodrecendo, né? Mas algumas tábuas acabaram sobrando, né? Então, isso vocês podem observar aqui no centro, né? Então, acompanhando ali o mouse, vocês podem observar que realmente existem algumas madeiras, elas acabaram realmente se deteriorando conforme o tempo, mas algumas delas acabaram sobrando ali. E o que esses arqueólogos, esses pesquisadores notaram? Que essas tábuas, elas estavam amarradas com corda, né? E elas estavam associadas por encaixe, né? Então, isso é muito interessante, a gente vai falar daqui um pouquinho também com um barco que está muito bem preservado, né? E, bom, com relação, então, às paredes, né, notem o formato, né, então, como que o formato, ele acabou também permanecendo original, né, então, que os egípcios haviam construído as paredes, e dentro, né, então, na parte interna, nós vamos encontrar realmente o formato do próprio barco, né, mas que hoje já desapareceu, né. Bom, o tipo de madeira também que era usada, né, ou sua origem, ela também ainda não foi determinada, né? Mas lá na primeira dinastia já se sabe que o Egito tinha relações comerciais com a região de Canaã, né? Então, e essa região, ela compreendia ali o que é hoje também o Líbano, a Síria e toda a região também que vem mais ao sul, né? E, portanto, essa madeira poderia ser muito bem cedro que vinha do Líbano, e que os egípcios realmente apreciavam, e vamos encontrar essa madeira, esse material em várias construções que os egípcios acabavam fazendo, elaborando, né? E, além disso, vamos encontrar esse tipo de madeira também sendo representada, muitas vezes, em tumbas, né? Então, por exemplo, na tumba da Totimeia, o teto, ele tem também algumas tiras que foram pintadas,
que representam, de acordo com a arte da 10ª dinastia, tem ali também a representação das tábuas, né? Por quê? Porque a tábua, a madeira, ela era cara e, portanto, representava também o status social da pessoa, né? Da família que fosse realmente enterrada naquele local, né? Bom, com relação ainda aos depósitos de guarda, né, então dessas embarcações, então essas talas, né, o que os arqueólogos notaram? Que estavam cobertas com gesso e com cal, né? E dava a impressão também que esses barcos eles eram pintados de branco, né? Então, ou seja, esse material que acabou sobrando, né, e que eles identificaram, podia ser o que constituía a parte externa, né, mais externa dos cascos, né? E também haviam rochas, né? Então que vocês podem observar ali, né? E essas rochas podem ser coroas, não, perdão, âncoras, né? Então, e as âncoras elas podiam ser podiam estar na proa ou na popa do navio, né? A proa, a parte da frente, a popa, a parte de trás do navio, né? Eles também fizeram as medições desses barcos, desses primeiros barcos aí da época da primeira ou segunda dinastias, né? E eles viram que tinha cerca de 60 a 80 metros de comprimento, cada um dos barcos, né? E mais ou menos uns 2 metros de profundidade, né? Então, que atingiam na região da água, né? E apesar de terem esse aspecto funerário, né, as barcas elas também podiam ter uso prático, né, e elas podiam acomodar cerca de 30 remadores. Isso é muito importante que a gente note que essas barcas elas não eram só construídas para estarem ali no âmbito funerário, elas eram construídas talvez para um uso realmente específico do dia a dia ou para alguma forma de adoração, né, então digamos assim, da figura do próprio rei, né? Uma vez que as barcas, elas apresentam esse uso, né? Então, dentro dos seus cascos, né? Ou seja, apresentam sinais de água, né? E, bom, por isso mesmo, né? Então, nós vamos falar também de outro exemplo de barca, né, então, que é muito famoso, né, e esse exemplo de barca foi encontrado em 1954, então, pelo Ministério de Antiguidades lá do Egito. Essa barca, aliás, né, então, é a famosa barca do faraó Kelps, né, então, ela é chamada de barca solar de Kelps. Né? E é o melhor exemplo que nós vamos encontrar realmente no Egito. Né? Então, ela foi encontrada, na verdade, desmontada dentro de um poço, né, que vocês estão vendo aqui, e na lateral nós já vamos encontrar também a pirâmide, né? Então, a pirâmide do poço, o poço da pirâmide do faraó Kelps, né? E, na verdade, não é só um poço, são vários poços que foram escavados nesse mesmo formato e que deveriam conter outras barcas. Mas, especificamente, esse poço, em 1954, foi localizado contendo as partes desmontadas dessa embarcação. E aí, conforme os anos passavam e as pesquisas avançavam, né, a barca ela pode ser remontada e hoje se encontra no chamado Museu da Barca, que fica exatamente na lateral da pirâmide do faraó Kelps, né, e é possível também de visitar. É uma embarcação realmente muito bonita, muito bem montada, né, então é realmente incrível, né, então de você poder ver este navio, né. E, bom, com relação, então, a essa montagem da barca, né, a medida também, ela tem cerca de 43 metros, né, então, de comprimento, e 5 metros, quase 6 metros de largura, né, e nota-se que ela foi usada também para uma navegação efetiva, né, por quê? Porque as tábuas inferiores apresentam também sinais de água, né, então, ou seja, apresenta a abrasividade, apresenta o uso também que os egípcios acabavam dando para essas barcas. Provavelmente, quando o rei morreu e fez a última procissão, a barca acabou desmontada e acabou parando ali naquele local. Como que foi possível remontar essa barca também? Porque os egípcios acabavam deixando em cada uma das tábuas, né, então, pequenas instruções, né, então, de lado, né, então, dizendo aonde cada parte se encaixava. Aí, através dos estudos dos arqueólogos, pôde-se remontar de acordo com essas informações que estavam contidas ali dentro dela. Então, foi realmente um trabalho bem bacana que foi feito em relação a este navio. Né? Bom, no Reino Médio, já passando o período do Reino Antigo,
né? Aliás, voltando um pouquinho, falando em relação a outro tipo de templo funerário, né? Nós vamos encontrar também a barca solar associada ao templo solar do faraó Nilzera, da Quinta Dinastia, né? Então, essa barca solar, vocês estão vendo ali, né? Então, circulada, mas vejam a posição em que ela se encontra em relação, né, a esse complexo, que é bem diferente, né? Então, nós vamos encontrar aqui, em relação ao faraó Nilzera, o Templo do Vale, que está logo aqui embaixo. Vamos encontrar também o corredor, né? Aí a corte, o altar, o grande altar solar, né? Vamos encontrar também os armazéns e o obelisco, né? Então, que nada mais, nada menos que representar também a própria pirâmide. Então, ou seja, tem aquele mesmo significado que a gente já vinha falando nas outras lives, né? Então, ou seja, a pirâmide Ben-Ben, da criação do mundo, onde o Deus Sol acaba surgindo para criar realmente todo o universo, né? No caso de Nilzera, vai ser construído justamente esse tipo de templo, né? E aí nós vamos ter a barca, que vai ter esse aspecto que acaba sendo solar também. Esse templo, ele se encontra em Abu Burar, né? Então, que é também uma região importante também funerária para os egípcios, né? Agora sim, indo para o Reino Médio, né, nós vamos encontrar também pequenas barcas, miniaturas, né, então que acabavam sendo colocadas dentro das tumbas da nobreza, né. Entretanto, já nas mastabas do Reino Antigo, né, então já existiam imagens em relevos, né, então que representavam essas barcas, tal como apresenta-se também no da Totimeia, né, apesar do que na tumba de Totimeia nós temos uma representação daquilo que seria no Reino Novo, né. Bom, o que acontece? Assim como o texto das pirâmides acabou se popularizando, o fato de você ter uma barca, mesmo em miniatura, permitiu o aspecto mágico da viagem através de uma embarcação, né? E aqui nós vemos, então, essa miniatura, né? Então, que está atualmente no Museu Britânico, e é onde há duas mulheres, né? Então, que eu quero apresentar para vocês aqui, ó. Uma na frente e a outra nos pés, então, do morto. Quem que são essas mulheres? Podem ser a deusa Isis e a deusa Neftis, né? Então, em muitas embarcações, em miniatura, nós vamos encontrar os símbolos na cabeça delas, como seria de praxe, né? Então, encontrar. No caso dessa miniatura, não há, mas nós podemos, de acordo com essas outras embarcações, podemos dizer que são as duas deusas também, né? E elas protegem, portanto, o corpo, que repousa sobre uma cama, né? Então, com patas de leoa, né? E isso nós já falamos numa outra live também, essa pata de leão, né, no caso, ou pata de leoa, está associada à deusa Mehite, né? Então, a deusa que cuida do corpo do morto até, aliás, durante o período de mumificação, né? Atrás nós temos ainda, vamos dizer assim, o timoneiro, né? Então, que está logo aqui atrás, e vemos à frente também uma mesinha com alguns vasos, né? Em alguns exemplos, os vasos eles são muito bem colocados e acabam sendo os vasos canópicos, né? Ou algum outro item funerário que acabava acompanhando o morto, então, até chegar na sua tumba, né? Bom, com relação aos motivos das pinturas, eu quero mostrar aqui para vocês, reparem em relação a essa cor verde, né? Então, a própria cor da popa e da proa, né? A cor também que se apresenta nos remos, né? Então, essa decoração que tem nos remos, isso aqui é do Reino Médio, né? Mas, durante os demais períodos, então, Reino Novo, período tardio e assim vai, essas barcas elas vão continuar sendo pintadas dessa mesma maneira, né? Então, isso que é muito interessante de perceber, né? E, bom, com relação, então, à evolução dessas embarcações, nós finalmente chegamos, então, ao Reino Novo, né? Então, onde nós temos a representação da tumba da múmia Totimeia, né? Então, vamos entrar agora, especificamente, no conceito e na relação com as ideias funerárias, né? Afinal de contas, para que viajar de barca? Para onde que ela leva, né? E que elementos delas a gente pode prestar atenção também, que os egípcios queriam deixar bem ressaltado, né? Bom, com relação então a isso, né, então através dos conceitos solares, como eu disse para vocês, a barca ela tem esse conceito solar também, né, e também de rituais funerários, é possível compreender o uso na própria tumba, né? Então, no aspecto solar, a barca ela acabava sendo usada pelo morto em sua vida eterna, né? Então, no caso do rei, ele se unia com o deus Sol, que é o deus Ra, né? Então, para fazer essa jornada eterna através do céu do leste, né?
aliás, saindo do leste e indo até o oeste, né? Vamos lembrar que o leste é o mundo dos vivos e o oeste é o mundo dos deuses, é o mundo dos mortos, né? E, bom, assim, o rei, ele precisaria, nesse caso, de 2 barcos, né? Então, no caso, um deles era o barco do dia, né? Então, chamado de Manjet, né? E o outro para a noite, que era chamado de Meseket, né? E onde ele percorria, daí as 12 horas lá da Duat, que nós já trabalhamos também, né? Então, em relação ao barco Meseket, que é esse barco noturno, né? Bom, os 2 barcos, eles acabam sendo mostrados sobre o hieróglifo do céu, né? Então, no caso aqui, vocês estão vendo que a barca, ela possui esse traço azul que representa justamente a água, né? Então, a barca está sobre a água. Só que no aspecto funerário, poderia representar o próprio céu, poderia representar um lago, ou ainda um mar celestial que atravessava o corpo arqueado da deusa Nut. Então, quando a gente vê uma figura de Nut, né? Então, que tem o corpo arqueado e uma barca em cima ou dentro dele, é justamente essa ideia da viagem até o mundo, fazendo aquelas 12 horas, né? E, bom, em outro contexto, nós vamos encontrar a conexão com o deus Osíris, né? Então, a barca, ela carregaria pela última vez o corpo do faraó, eu estava falando agora há pouco para vocês, né? Então, o faraó já estaria morto, e ele faria essa última peregrinação até a cidade de Ábidos, né? Onde está localizado, então, o cenotáfio do deus Osíris, né? E, em seguida, até o local de seu enterro. Já vou explicar para vocês o que é esse cenotáfio de Osíris também, né? Bom, 2 barcos também seriam necessários, né? Então, um para navegar até Abydos, né? E outro para retornar até a tumba. E isso é diferenciado nas representações também das embarcações, né? Sendo que um deles vai precisar de velas, que é o que nós estamos vendo aqui nesta imagem, né? E vai precisar também de outros sem velas. Ou seja, vai acompanhar a correnteza do rio e vai usar também, vamos dizer assim, remos, né? Então, ou seja, o rio Nilo, ele vai ter 2 movimentos. Ou seja, a sua correnteza vai correr sempre do sul para o norte, desembocar no mar Mediterrâneo, e o vento, ele vai sair do norte, indo para o sul também. Assim que o egípcio antigo aproveitava, né, então, essas forças naturais para se locomover através de suas barcas, né? Então, só vou voltar aqui novamente na imagem, né, então, para continuar a explicação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão agora da representação das próprias barcas. O que nós estamos vendo aí, né? Bom, primeiramente, nós estamos vendo a questão justamente da procissão que está representada aí. Nós vimos até agora 4 barcos, é o que eu tinha falado para vocês. Mas, se vocês repararem bem, na verdade, são apenas 2. Então, 2 indo e 2 voltando. E eu já volto nessa questão também para deixar isso mais claro para vocês. Vamos nos atentar agora nos detalhes dessa pintura, né? Então, por exemplo, sobre a questão ali da vela, eu quero que vocês identifiquem o seguinte, né? Então, que a vela, ela tem uma relação muito íntima com o ar, né? Então, ou seja, com a ideia de respirar, né? Então, a palavra respirar, ela no Egito Antigo também constituía o uso da vela como um determinativo, né? E nas vinhetas dos livros dos mortos, é muito possível encontrar, então, um morto segurando 2 velas de barco na mão. Mas não eram velas gigantes, eram miniaturas de vela. E, através de um aspecto mágico, essas velas dariam novamente a possibilidade do morto respirar, né? Então, ou seja, é uma ideia da respiração. E muito interessante também que os egípcios, quando eles pintavam essas velas nas barcas, né, nas paredes, que estavam nas paredes, o que vai acontecer? Eles estavam representando 2 coisas, tanto a viagem quanto a ideia de devolver a respiração também para o morto, né? Então, indica magicamente esses 2 elementos associados, ou seja, a viagem não falta e o ar para o morto também não falta, né? Então, você tem tanto a força natural do impulsionamento do barco, quanto a força natural que o corpo deveria retomar durante o ritual de abertura da boca e dos olhos, né? Bom, vamos falar também em relação a esses remos, né? Então, que vocês viram aqui, esses remos decorados, né? Bom, com relação aos remos, eu já apresentei também para vocês numa outra live. Se vocês se lembram bem, nós tínhamos um papiro aqui no museu, temos, aliás, que é o papiro da cantora Demon, a Mesha Sobek, né? E ali haviam 4 remos, né? Então, esses 4 remos estavam relacionados tanto à barca e à viagem também para o oeste, né? Então, vamos lembrar que estava na última parte, né? Então, dessa viagem, né? Eles estavam, aliás.
E o que acontece também é que havia uma proteção que esses remos davam, e ela, por conta da relação que eles tinham com as deusas, né? Então, com deusas perigosas, né? Então, com potencial perigoso, mas não para o morto, mas sim para divindades do outro mundo que, de certa forma, causavam um mal para o morto que estava indo até realmente o outro mundo, né? Só que nessa pintura, né, que constitui parte da decoração da tumba da Totimeia, eles vão representar a própria ideia de uma força aplicada para o deslocamento também da embarcação, né, então seja um aspecto pictográfico, um aspecto óbvio, né, mas também vão ser decorados com motivos relacionados a forças que guiam, né, o universo. O que isso quer dizer? Nós temos ali, por exemplo, em uma das, vamos dizer assim, dos remos, uma representação de uma flor de lótus, né? Então pode ver, ele está de ponta cabeça, mas é uma flor de lótus. O que é a flor de lótus? Vamos lembrar, é um dos elementos da criação do universo. Quando a montanha Ben, né? Então a montanha primordial, ela acaba crescendo, né? E sai a flor de lótus, de dentro da flor de lótus sai quem? O deus Ra, o deus criador, o deus Sol, né? Então, ou seja, a flor de lótus ela estava associada também a esse elemento criador. E, querendo ou não, o morto ele queria renascer como Deus nasceu, né? Então, ou seja, a ideia do renascimento, né? E, ao mesmo tempo, vamos encontrar os olhos Udyat, né? Então, que vocês veem aqui, né? E que dão esse sentido de proteção, dão uma conexão também com o aspecto solar, né? Então, você veja que são esses dois elementos que vão trazer, né, então, para o egípcio antigo, essa questão realmente do renascimento, né? E, bom, as barcas, né, então, como eu disse para vocês, elas iam e voltavam de Abidos, né, e isso nós podemos atestar através, então, do que está escrito, né, então, nessas duas áreas, que nessa primeira parte nós temos a seguinte frase, e aqui eu quero deixar um agradecimento para o professor Moacir, né, então, que ele me ajudou em relação à tradução, né, então, desses hieróglifos, e esses hieróglifos fazem parte dos hieróglifos do período do Reino Novo, tá? E, bom, lendo, então, os hieróglifos, nós vamos encontrar aqui Kedi, né, então, que são as palavras que nós podemos transliterar, né, então, Kedi, Me, Retep, Re, Abidju. Então, o que quer dizer? Navegar para o norte, né, em paz, né, para Abidos. Né, então, ou seja, que ele possa ir para o norte justamente para a cidade de Abidos. Agora, por que ir para o norte para Abidos? Porque a tumba de Totimeia, vamos lembrar, ela foi estabelecida, ela foi, aliás, criada a partir das tumbas que existem ali na região de Tebas. E Tebas está ao sul de Abidos. Né? Então, ou seja, por isso que você tem que ir para o norte, porque você está em Abidos, você está em Tebas nesse momento. Né? Então, por isso que vai realmente para o norte, para ir até Abidos. Né? E na outra parte, nós vamos encontrar a frase Ini me retep, né, me abidju, que quer dizer regressar em paz de Abidos, ou seja, regressa de Abidos para Tebas, para finalmente ser sepultado na sua própria tumba. Né? Agora, o que Abidos tem de tão especial que as pessoas queriam realmente ir até lá e representavam isso na sua tumba? Né? Justamente a questão de que Abidos é uma cidade que fica na margem oeste do Nilo. Né? Vamos lembrar que a maioria dos templos funerários, por exemplo, o templo de Ramsés III, o templo da rainha faraó Hatshepsut, de Totmés III, né? Então esses faraós, eles construíram as suas tumbas todos na margem oeste. Por que oeste? Porque é o mundo dos mortos, o mundo dos deuses, né? Então ficam sempre no oeste. E o leste é o mundo dos vivos, né? Agora, essa cidade, né, então de Abidos, ela fica, além do oeste, ela fica mais ao norte em relação a Tebas, né? E ali na cidade de Abidos também, nós vamos encontrar os templos funerários da 19ª dinastia, como o do faraó Ramsés II e de Sete I. Aqui eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Ramsés II e Sete I, eles têm os templos funerários ali na região também de Luxor, de Tebas, né? Mas também tem em Abidos, né? Então eles têm templos funerários nessas duas localidades, tá? E, bom, nessa localidade de Abidos também existem tumbas
que remetem também ao período pré-dinástico, então são muito antigas, lá da época antes dos faraós, né? E, por exemplo, tem uma localidade muito próxima, mas que faz parte ali do conjunto de Abydos, que é a localidade de El-Kab, né? Então, cujo nome quer dizer mãe das cerâmicas, de tanta cerâmica que foi encontrada ali naquela região, né? E é também desse início do período dinástico e no final do período pré-dinástico, né? E, bom, vamos encontrar elementos ali desde da primeira e da segunda dinastias, né? Por exemplo, as barcas que eu apresentei no início da apresentação para vocês, que são ali da primeira ou da segunda dinastia, né? E estão relacionadas com o faraó Khafre-Khemui, né? Vamos encontrar também tumbas do Reino Médio, né, também do próprio Reino Antigo, né, e vamos encontrar um local também chamado Con el Sultan, né, que possui um santuário que foi construído com tijolos de adobe, né, e também de maneira que fosse um grande retângulo. E dentro desse espaço acabou sendo encontrada a única estátua que pertencia ao faraó Kelps, né? Então, da quarta dinastia, uma estátua pequenininha que está hoje em exposição lá no Museu do Cairo, né? Então, é a única estátua então desse faraó que acabou construindo realmente a Grande Pirâmide. Então, você veja que realmente tinha uma grande importância esse local, né? E, bom, o santuário em que essa estátua foi localizada estava dedicado efetivamente ao deus Osíris, né? E aí está o significado religioso para os antigos egípcios, né? Então, da época pré-dinástica até a quarta dinastia, o deus local não era o Osíris, era o deus Khenti-Amentil. E o nome dele é traduzido como o primeiro dos ocidentais. Esse título você já conhece, né? Então, ele está relacionado com Osíris também. Por quê? Porque a partir da quarta dinastia, Osíris foi associado a Khenti-Amentil e passou a ser Osíris Khenti-Amentil, né? Então, Osíris, o primeiro dos ocidentais, né? Então, ou seja, passou a ser o título dele também, né? E, portanto, temos essa associação da divindade local com o deus Osíris, né? Então, que era o deus que representava o próprio faraó morto, né? E durante as festividades, onde eram representados, por exemplo, os mistérios de Osíris, né? Haviam rituais que mostravam a morte e a ressurreição do Deus. E isso nós já falamos várias e várias vezes para vocês, como que o Osíris acabou realmente morrendo, né? Então, ou seja, ele foi assassinado pelo irmão dele, o deus Sete, né? E depois ele retornou à vida através das práticas mágicas da deusa Ísis com o deus Anubis, né? Então, principalmente de Anubis, né? Então, ou seja, que trouxeram ele de volta à vida, mas que ele acabou indo para o outro mundo, né? E claro, esse local era tido pelos antigos egípcios, né, como local de enterramento do corpo do deus Osíris. Por isso que ele era tão importante, né? Então, porque era o local de enterramento de um deus, né? E bom, as pessoas, então, elas participavam de maneira muito simbólica em relação a esse renascimento, né, então, do próprio Deus, né, e elas acabavam construindo pequenos cenotáfios, né. Então, o que é o cenotáfio? É um tipo de capela funerária secundária, né, então, justamente onde ninguém era enterrado, mas que era dedicado a uma determinada pessoa, a um determinado Deus, né. Então, o cenotáfio é um tipo de capela funerária, né, e as pessoas, além de cenotáfios, também acabavam colocando estelas, né? Então, no caminho que ia dos templos até as tumbas, né? Então, ou seja, elas faziam toda essa participação, colocavam ali a sua, vamos dizer assim, a sua lembrança, né? Então, em relação a este Deus. Por isso que a cidade, então, de Ábidos, né, é uma cidade realmente muito importante para o contexto do egípcio antigo, e é uma cidade que esteve ativa desde o pré-dinástico e foi até o período romano, realmente desde que até o período que os egípcios deixam de existir como civilização, tá? Bom, eu vou passar então a palavra para a Vivian agora, que vai falar de outras cenas, então, para nós, em relação à tumba. Bom, gente, então, boa tarde de novo. Nós estamos falando, então, de cenas que estão justamente na câmara funerária, né? Então, se semana passada nós falamos de cenas relacionadas ao cotidiano na antecâmara, hoje, então, estamos tratando de cenas relacionadas ao espaço ou a temas funerários. Então, eu vou falar um pouquinho, na verdade, sobre os ritos que aconteciam após a mumificação. Então, a gente tem que pensar que nós já conversamos, né, sobre o processo de mumificação. Ao longo de 70 dias, então, o corpo do falecido passou pelos rituais para a preservação do corpo físico. E depois que o corpo físico, agora mumificado, ou seja, conservado, era entregue à família,
então outros ritos aconteciam. E esses rituais, eles estão presentes também nas tumbas da 18ª dinastia. E a gente vai começar justamente falando a respeito do cortejo fúnebre, né, do falecido. Então, vocês estão vendo, né, na verdade é uma cena dividida em 4 registros, que é o que nós podemos ver, e vamos passar a reconhecer, então, de baixo para cima. Então, vou pedir para o Everson mudar, fazendo favor. E aí, então, vamos trabalhar, né, de baixo para cima, com os 2 primeiros registros. Então, como o Everson mesmo comentou há pouco, a região dos vivos ficava no lado oriental, ou seja, a leste, e as tumbas, as necrópolis, ficavam no lado oeste, porque também, além de ser o mundo dos deuses, é onde o sol se põe, ou seja, onde também Ra entra na Duat todos os dias, né? Então, geralmente, nós temos que, se o indivíduo, né, se o falecido morava justamente do lado oriental, ele deveria fazer essa travessia para o oeste. E é justamente isso que nós temos aqui representado. Então, nessa primeira barca, né, nós temos no seu centro justamente o ataúde, que está protegido por uma espécie de santuário, né? Então, o morto protegido, né, dentro do seu ataúde, protegido por esse santuário, sendo que também temos, decorando esse santuário, buquês funerários também. Talvez a imagem esteja um pouquinho pequena, mas bem próximo, bem onde o Everson agora está com o mouse, mas nós temos ali a falecida, ao lado do ataúde, né, também como geralmente é representada, em sinal de lamentação do falecido. E nós temos, o Everson comentou, quando mostrou aquela barca do Reino Médio, falou a respeito das 2 deusas que também lamentavam a morte de Osíris, Ísis e Néftis. Então, nós temos, além da esposa lamentando, nesse caso, de um lado temos Ísis e do outro lado, representados, temos a deusa Néftis. Então, representadas aqui, né, como se estivessem também em lamentação da morte deste falecido. Muitas vezes a gente tem 2 carpideiras fazendo também o papel das próprias deusas. E também vale a pena a gente lembrar que o morto, ao passar pelos ritos funerários, ele também era chamado de Osíris, Osíris fulano, né? Então é claro que também toda essa representação tem relação ao que teria acontecido com o próprio Deus. Então nós temos aqui uma cena representando justamente essa transição do lado leste para o lado oeste. Essa embarcação que leva o ataúde com o falecido está sendo puxado por uma outra. E daí o que eu gostaria de pedir a atenção de vocês é justamente daquelas mulheres que estão ali representadas, né? Todas de branco e com os braços erguidos. Na verdade, os braços estão nessa posição. Essa é a posição de luto para o egípcio. Essas mulheres são as carpideiras, extremamente importantes para a compreensão para esse processo do rito, né, da cerimônia fúnebre, porque elas estão ali para representar justamente o lamento pela morte do falecido. Então, além de geralmente, né, elas estarem nessa posição, era comum também que elas sejam representadas jogando terra sobre a face e também sobre, né, os cabelos, sobre a cabeça, também como sinal de lamentação. Então, nesse primeiro registro, nós temos justamente então, essa passagem do leste para o oeste, levando justamente o falecido, né, iniciando esse cortejo fúnebre para a sua tumba no lado oeste, no lado do ocidente. No registro de cima, nós vamos ter justamente uma procissão daqueles que participavam da cerimônia fúnebre. Quem são essas pessoas? Então, nós temos os familiares, convidados, e vamos ter muitos servos que vão carregar o mobiliário, né, o enxoval funerário do falecido. Então, começando do lado direito, nós vamos, Everson, um pouquinho ali onde nós temos os 8 homens, fazendo o favor, 4, um ao lado de cada um deles, isso. Então, nós temos pessoas que estão representando a família do falecido, e logo atrás temos o filho e as 2 filhas ali representadas. Né? Então, fazendo uma menção aos familiares que participam, né, do funeral e que estão carregando também buquês
de flores também relacionados a esse momento. E atrás, nós temos então homens e mulheres, geralmente são servos, que estão carregando os mais diversos tipos de materiais para a tumba do falecido. Que tipo de materiais a gente vai encontrar? Desde aqueles que vão ser de alimentos para serem enterrados e colocados dentro da câmara funerária. Afinal de contas, a gente já comentou várias vezes da importância das oferendas, dos alimentos para o falecido. Mas nessa cena em especial, nós temos principalmente o carregamento de móveis, né? Do que havia pertencido, então, ao falecido. Então, nós temos a cama, temos o apoio de cabeça, né? Temos vasos. Então, são vários tipos de materiais. E aqui uma coisa para a gente pensar também é que, muitas vezes, essa espécie de um desfile desse mobiliário também mostrava, de certa forma, o próprio status social desse falecido, né? Então, todo esse ritual, toda essa procissão, né, que leva, que carrega todo esse material, também está relacionado a isso. Essa cena, então, dos servos carregando objetos continua, então, no registro de cima. Pode mudar, Everson, por favor? Aonde ali a gente continua, então, vendo justamente esse mobiliário. Esses primeiros que nós estamos vendo, eles estão carregando a caixa com os vasos canópicos do falecido, né? Então, os órgãos que foram retirados no processo de mumificação, desidratados, colocados nos 4 vasos canópicos, e esses 4 vasos canópicos colocados, né, dentro de uma espécie de uma arca que estaria protegendo também os órgãos, então, do falecido. Atrás, nós temos de novo a representação das carpideiras. Aí nós temos um servo que carrega 2 estatuetas. Essas estatuetas nós também já comentamos com vocês numa live, que são as chabites, ou seja, aqueles que iriam atuar a serviço do falecido no outro mundo, né? E logo atrás nós vamos ter outros servos carregando cadeira, carregando baús, né? Então, tudo, como nós já comentamos, o material que seria necessário que o indivíduo possuísse na vida além túmulo. No último registro, embora a luz atrapalhou ali um pouco para que a gente veja perfeitamente a imagem do ataúde sendo puxado, mas o que nós temos ali é um trenó, e o ataúde está sobre esse trenó, que está sendo puxado justamente por 2 bois, né, por uma parelha de bois, em direção justamente à tumba, né, que é onde aconteceria, então, um dos principais momentos desse rito fúnebre para o dia do enterramento. Uma outra coisa também que chama a nossa atenção é que na frente da tumba, nós temos os servos preparando também oferendas, né, então temos ali a tumba, onde o Everson está mostrando, e na frente temos 2 registros contendo inúmeros tipos de alimentos que seriam utilizados tanto para oferendas ao morto, como também a gente pode pensar que poderiam ser consumidos no banquete funerário que seria realizado após o enterramento. Porque isso, então, também ocorria para todos aqueles que participaram, né, do funeral. Então, logo após, teríamos o jantar, né? Então, os alimentos ali que estão sendo preparados por um servo também poderiam estar relacionados a isso. Então, o cortejo, né, ele é muito importante como ritual. Embora nessa cena a gente não tenha representados os sacerdotes, mas geralmente nós temos um sacerdote Sem, que é um dos sacerdotes que iria realizar o ritual, ia continuar realizando o ritual funerário. Ele seguiria na frente, né, junto ali, muitas vezes, daqueles que estão ajudando a puxar o trenó, que contém o ataúde do falecido. Muitas vezes também um sacerdote leitor, que junto ele iria também recitando textos mágicos, textos funerários, e um outro também que iria com um turíbulo, queimando incenso, né? Então, também, a gente tem, embora não esteja representado especificamente nesta cena que está reproduzida aqui na tumba da múmia Totimeia, nós também temos esses elementos. Se eu não me engano, Everson, aquela cena que eu pedi para você do Anne, acho que ela está ali, se a gente pode ver
acho que está lá no final. A gente vai ter que voltar depois. Isso. Nessa cena a gente consegue ver esses elementos que eu estava comentando com vocês. Então, bem na frente do trenó, nós temos um sacerdote que está utilizando uma pele de leopardo. Então, o sacerdote Sem, que é aquele que queria realizar, né, realizar o rito, ele aparece, então, diferente dos outros convidados, utilizando justamente a pele de leopardo. E, embora aqui seja uma cena de um livro dos mortos, que é do livro dos mortos de Anne, né, nós conseguimos ver elementos parecidos com aqueles que a gente acabou de ver da sala da Totimeia. O trenó sendo puxado por uma parelha de bois, a viúva ao lado do morto, podendo fazer uma associação também com Ísis, que lamenta a morte do seu marido Osíris. Atrás, né, os familiares que estão participando da cerimônia. E um pouquinho mais atrás, nós temos a arca com os vasos canópicos, que é onde temos a imagem de Anubis sendo representado. Essa arca, diferente da outra cena que aparecia sendo carregada, né, por servos, aqui nós temos ela num trenó também. E em cima, embora a imagem não esteja muito clara, mas nós também temos servos carregando inúmeros tipos de mobiliários também em direção à tumba. Então vejam que essa iconografia, embora não seja a mesma, mas os mesmos elementos estão presentes, né? Isso nos faz pensar, né, da maneira como realmente o funeral acontecia. E aí, realmente, a intenção era chegar até a entrada da tumba. Você pode voltar na outra imagem, Everson, por favor? Não, pode passar? A da sala da Tuti? Não. A da abertura da boca. Ah, da abertura da boca. Isso. Não tá aí. Acredito que acabamos não colocando. Né? Mas a gente... Bom... enfim, então vamos... Na verdade, vou explicar pela outra imagem que está aqui. A gente tinha colocado, não sei o que aconteceu. Nós temos também representado na sala da Totimeia a cena de abertura da boca, que representaria, então, um dos principais rituais nesse dia, então, do funeral do falecido. E por quê? Porque esse ritual é justamente aquele que devolveria os sentidos ao falecido. Então, vamos pensar, quando nós falamos sobre o processo de mumificação, nós comentamos que, para o egípcio, o indivíduo era formado por 6 partes, e que essas 6 partes, elas se separavam no momento da morte. E o ritual, ou os rituais, eles eram importantes justamente para conservar a existência e para que elas voltassem a se unir depois. Então, né, o corpo físico, que passou pelo processo de mumificação, ele está conservado. Porém, ele é um corpo sem vida, né? E ele, todas as outras partes, como o Ka, o Ba, né? Elas, na verdade, estão soltas, né? Então, esse momento do ritual da abertura da boca é um momento justamente para devolver aquele corpo inanimado, magicamente devolver a esse corpo a possibilidade de ver, ouvir, de se alimentar, de falar. E por que isso? Porque isso seria de extrema importância na vida além-túmulo, né? Depois que o ataúde, junto com todos os pertences, fossem fechados dentro da câmara funerária, então o morto ainda seguiria por algumas passagens até chegar ao julgamento, né, como a gente já conversou, e até mesmo conseguir desfrutar da sua vida eterna no reino do deus Osíris. Então, por isso que esse ritual era de extrema importância. Na verdade, esse rito ele é extremamente presente nas tumbas da 18ª dinastia, porém ele é um ritual bastante antigo. Encontra-se referências a esse ritual desde o texto das pirâmides, ou seja, desde do período do Reino Antigo, né? Então, há 2 encantamentos que falam a respeito do ritual de abertura dos olhos e da boca. Só que, diferente da maneira como ele é representado no Reino Novo, a princípio, ele era realizado em estátuas, primeiro, em estátuas dos deuses, né?
porque era uma cerimônia que acontecia também nos templos para devolver, para trazer a vitalidade à estátua do deus, a estátua de culto do deus, e depois passou a ser realizada na estátua que representa o falecido, a estátua do Ka do falecido. Isso para quê? Para que a estátua pudesse receber justamente as oferendas que seriam dedicadas ao morto, né? Então, embora seja um ritual bastante antigo, então que tenhamos referência desde o Reino Antigo, nós temos essa diferença em relação às representações tanto em tumbas, quanto também aqui no caso, o que a gente tem a imagem de um papiro, né, que também está do Livro dos Mortos de Runefer, que diferente então de estar ocorrendo na estátua, aqui nós temos que está ocorrendo no ataúde do falecido, né? Então, essa é uma das diferenças que nós temos com relação à forma de representar e possivelmente também de realizar o próprio ritual, né? E em que consistia? Então, os egiptólogos, ao mapearem tumbas do período do Reino Novo, encontraram em algumas dessas tumbas diversas cenas relacionadas a esse momento. Embora essa que está aqui presente, que também está na tumba da múmia Totimeia, seja o principal momento, digamos assim, de todo o ritual. Mas foram contabilizados cerca de 75 momentos relacionados a esse ritual, sendo que na tumba que é possível encontrar a maior parte deles, está na tumba de Requimira, da 18ª dinastia também, né? E ali na tumba dele foram encontrados 51 momentos, então, desse rito. E, em especial, o que ele consistia? Então, se a gente olhar no registro de baixo, vocês estão vendo que ali nós temos 2 mesas. Naquelas mesas, então, teríamos todo o material necessário para a realização do rito, né? Na tumba da múmia Totimeia, a gente tem a representação de uma dessas mesas que fica próximo aos sacerdotes que estão executando o ritual. Aqui, no caso, a gente tem, então, nesse registro de baixo, essa mesa que representa esses diversos instrumentos. Então, são muitos deles instrumentos mágicos, e a ideia, como eu comentei com vocês, que ao tocar o ataúde, né, devolveria, então, essa vitalidade, ou devolveria os sentidos para o falecido. Vejam também que a gente tem 2 animais representados. Temos uma vaca e um bezerro, porque faz parte também desse momento ritual oferecer a pata dianteira de um bezerro, né? E também o coração, né? Sacrificar o boi, a vaca, e oferecer também o coração. Vejam que um dos sacerdotes que estão ali representados segura justamente, um segura a pata e o outro o coração, né? Então, fazendo referência a um desses momentos também do ritual. Embora até hoje a gente não consiga saber exatamente qual era a função específica, né? Ou significado, melhor dizendo, específico desse momento. E aí, no registro de cima, nós temos esse momento mesmo que eu comentei com vocês. Então, temos o sacerdote Sem, ali de novo utilizando a pele de leopardo. À frente dele temos uma mesa de oferendas. Esse sacerdote está queimando incenso e também vertendo, né, fazendo um movimento de libação, vertendo água. Então, a ideia de purificação, ela está presente, né? Então, tanto a purificação quanto a queima de incenso, ela está presente ao longo de todo o ritual. E aí, na frente, nós temos os 2 sacerdotes, sendo que um deles, então, estaria justamente na posição de tocar a face do ataúde, na ideia de devolver, então, a fala, a visão, né, ao falecido. Percebam também que atrás, quem segura a múmia, né, o ataúde, podemos interpretar tanto uma representação do deus Anubis, ou, de repente, o próprio controlador dos mistérios, que era o sacerdote, que utilizava a máscara de Anubis, representando Deus nesse momento, né? E temos junto 2 mulheres lamentando o morto do falecido. Desculpem, lamentando a morte do falecido. Aqui, de novo, elas também podem estar associadas a Néftis e
Ísis, também, né, lamentando a morte de Osíris, né? Então, as carpideiras, mais uma vez, então, nessa função da lamentação. Esse rito, como mostra a cena pra gente, aconteceria justamente no pátio, né, próximo à entrada da tumba, e em especial nessa cena nós temos ali uma estela que representa o morto cultuando justamente o deus Osíris. Afinal de contas, esse era o objetivo dele, passar a sua eternidade, né, no mundo governado, então, pelo deus Osíris. Pode passar, Everson, por favor. Entre os materiais que nós temos, né, os materiais considerados mágicos, que nós temos que seriam utilizados para a realização do rito, nós temos a enxó, né, e a enxó o Everson numa live explicou para vocês, né, e aí ritualmente, então, ao tocar a face do falecido com a enxó, então estaria demonstrando essa transferência, né, para a retomada dos sentidos. E um outro instrumento é esse que nós estamos vendo, né, com essa bifurcação no centro, que é o chamado Pesechak, e que também é um instrumento bastante antigo, encontrado em tumbas, na verdade, desde o período pré-dinástico. Ele é referenciado também no texto das pirâmides. A referência que no texto das pirâmides ocorre a ele um pouco antes do momento da realização do ritual da abertura da boca, e acredita-se que ele era um instrumento utilizado no momento do parto, para cortar o cordão umbilical. Então, ele seria um instrumento cujo seu significado estava associado ao nascimento, e aqui no caso, então, do seu uso no ritual funerário, era justamente ligado ao renascimento. É isso, então, que se deseja a partir desses ritos que acontecem com o falecido antes de guardá-lo na sua câmara funerária, com que ele renasça no outro mundo, né? Então, esse é um outro objeto bastante associado ao rito. Everson, vou pedir para você voltar ali na cena de novo, por favor. Uma outra questão, muitas vezes, é que esses sacerdotes que estão ali representados realizando a atividade, eles, muitas vezes, um deles estaria representando o próprio filho do falecido. A ideia é que o filho mais velho seria responsável pelos rituais funerários do pai. E aí, então, muitas vezes, o sacerdote representa o filho realizando o rito. E da onde também que nós temos essa referência? De novo, ao texto das pirâmides, aonde temos lá que Horus realizou o ritual de abertura dos olhos e da boca de seu pai Osíris. Então, novamente, nós temos, se temos ali as carpideiras relacionadas a Ísis e a Néftis, também a ideia do filho mais velho que realiza o rito, né, para o seu pai, justamente, né, para que ele recupere os seus sentidos. Finalizado o ritual, a múmia, né, em seu ataúde, junto com todos os pertences, era levado para a tumba, então, era cerrada, e aí sim esperava, então, que a partir desse momento, o falecido, no caso, o seu Caibá, que unidos formavam o que nós chamamos de Ak, que seria a espécie, o morto redivivo, seguisse justamente para o reino de Osíris, para que pudesse, então, viver eternamente. Né? Eu peço desculpas, então, algum erro aconteceu ali no momento da gente montar os slides, e a cena da sala da Totimeia, infelizmente, acabou, acho que a gente acabou deletando o slide. Bom, na verdade, assim, eu acredito que sim, mas eu consegui a imagem de volta e eu posso compartilhar também com o pessoal para eles conhecerem, tá? Então, por favor. Isso, então só um minutinho, que daí eu já coloco também para que eles possam conhecer a imagem, né? Então, só um minuto, por favor. Isso, então, aqui nós temos a cena, né, do ritual da abertura da boca, presente na sala da Totimeia. Então, como nós vimos, né, nós temos ali o filho mais velho justamente oficializando o ritual. Nesse momento ele está purificando, né, um dos momentos relacionados ao início do rito, a carpideira presente,
os sacerdotes, e veja que um deles segura justamente a enxó, né, na mão, como eu comentei com vocês, um dos instrumentos mágicos utilizados nesse momento. Vejam que também o ataúde está na frente da própria tumba, né? Muito semelhante à cena que a gente acabou de ver, né, do Livro dos Mortos do Runefer. É isso. Temos alguma pergunta, Everson? Sim, bom, na verdade nós temos a pergunta da visitante Marina, né? Ela pergunta o seguinte: se a gente pode dizer que as barcas, né? Então, principalmente as que estão nas tumbas, foram pintadas de verde, pois esta cor é que estava associada à vida nova para os egípcios, né? Bom, na verdade, assim, Marina, a cor, ela de qualquer maneira, a cor verde, ela estava associada realmente com uma questão de renascimento, isso por conta do deus Osíris. Né? Nós vemos que, ali nas imagens que a Vivian mostrou para nós, que havia também a planta do papiro, vamos lembrar que a planta do papiro, ela renasce em volta da montanha, ela nasce, aliás, em volta da montanha Bembe, no ato de criação do mundo, e ao mesmo tempo, na mitologia, né, então, que fala do renascimento do deus Osíris, né, em algum momento em que ele está morto ainda, plantas nascem do corpo dele, né? E sem contar também que quem te mentiu, né? Então, que é aquele primeiro dos ocidentais, é justamente aquele deus relacionado à vegetação, né? Então, portanto, Osíris, ele vai ser associado realmente com a cor verde. E, portanto, a ideia de você ter um barco na cor verde também vai trazer a ideia de renascimento, né? Então, a cor egípcia, ela tem também algo a dizer que é exatamente nesse sentido, tá? E, bom, a outra pergunta da Ivy é da nossa visitante Valéria, né? Que ela pergunta assim: mesmo os menos favorecidos, a população mais pobre, fazia esse tipo de cortejo ritual? Talvez não com tantas pessoas, requinte, né? Como podemos responder? Na verdade, a gente tem boa parte da iconografia provém das tumbas daqueles que, né, tinham condições de realizarem todos os ritos, né, de terem o seu enxoval funerário, aquilo mesmo como a gente comentou, né? O próprio cortejo fúnebre era uma forma do indivíduo demonstrar sua própria posição social perante a própria sociedade. Então, é claro que os que não tinham condições, né, na verdade, adequavam de acordo com aquilo que seria possível. Então, nós temos que boa parte, a gente tem que, na verdade, nós temos tanto com o processo de mumificação, nós temos diferenças em relação de acordo com aquilo que a população poderia pagar, né, ou até mesmo aqueles que quase não tinham condições nenhuma, o enterramento era muito simples e muito ligado ainda aos próprios primeiros enterramentos que aconteciam ainda desde o período pré-dinástico, que é a ideia da cova, também na margem oeste, na grande maioria das vezes, próximo ao final da área cultivável, né? E aonde ali então era feito a cova, depois colocado um tapete, na verdade, de fibras vegetais, o corpo do falecido, poderia até ter um outro tapete sobre o corpo, e a ideia principalmente não aí do desfile, por exemplo, dos bens que o indivíduo possuiu durante a vida, mas principalmente relacionados a vasos de cerâmica contendo alimentos, contendo bebidas, né, jarros também com bebidas, aí sim para garantir o suprimento de alimentos para o falecido, né? Mas realmente o que nós vamos ter, principalmente na iconografia, no livro dos mortos, está associado justamente a uma elite egípcia. Tanto que nós conhecemos muito mais a respeito dessa elite, porque foram eles que acabaram deixando essa grande quantidade de registros para que possam ser estudados. Você tem alguma coisa para complementar, Everson? Bom, na verdade, assim, eu acredito que a melhor múmia que nós temos, que podemos citar desse aspecto, né, não que ela fosse realmente de uma classe social baixa, mas é a própria múmia de Índia, né, então, que está no Museu Britânico, mas que ela é do período pré-dinástico. Talvez por ela ter
vários vasos, né, então em volta dela, é certo que o que hoje está lá no Museu Britânico é um cenário que foi montado para ela, né, mas ainda assim haviam, né, então vários vasos e ela, vamos dizer, ela é um desses exemplos de múmias que foi enterrada ali em covas na areia, covas rasas. Então, que realmente vão trazer essa representação para a gente, né? Então, principalmente dessa forma de enterramento, mas também de uma forma de enterramento anterior a essas formas que a gente trabalha, né? Então, geralmente, no Egito Antigo, né? Mais alguma pergunta? Sim. Bom, com relação, então, à pergunta da Sandy Aine, né? Então, todos os sacerdotes possuem pele de animal sobre o corpo? Por que estão carecas e faz parte do cortejo ou uma condição hierárquica deles? Então, na verdade, a questão dos cabelos raspados é uma característica da classe sacerdotal egípcia. Né? Então, geralmente, nós temos que o contato com o pelo era um símbolo de impureza. Então, em geral, grande parte dos sacerdotes, isso não só sacerdotes funerários, era justamente, eles são geralmente representados com os cabelos, né, sem os cabelos, com os cabelos raspados, né? E aí sim, o uso aqui no ritual da pele de leopardo é sim para poder destacar aquele que está oficializando o rito, né? Nós temos uma hierarquia sacerdotal entre os sacerdotes funerários. Então, a gente comentou, né? Tinha o controlador dos mistérios, que é o sacerdote de Anubis. Ele está ali representando o Deus que criou o processo de mumificação, utilizando a máscara do Deus. Mas ao longo de todo o processo de mumificação, nós vamos ter sacerdotes que vão estar realizando cerimônias, que vão estar fazendo libações, queimando incenso, né? E nós vamos ter aquele que vai estar oficializando esse processo. E aí ele, para se diferenciar dos outros, ele vai estar utilizando a pele de leopardo. E até algo que eu acabei esquecendo de comentar. Podem ver que até nessa cena da abertura da boca da Totmeia, o último sacerdote, né, o de trás, ele está segurando justamente um rolo de papiro, né, o rolo de papiro na mão aberto, que ele estaria lendo, seria o sacerdote leitor, né, que também é um dos sacerdotes que acompanhava o ritual, justamente lendo as passagens associadas ao próprio momento, né. Então, mas sim, está associado àquele que realiza o rito. A outra pergunta é da Marina, né? Ela pergunta o seguinte: se a tumba de Totimeia é uma recriação do museu com todos os ritos funerários do Livro dos Mortos, né? Uma vez que só tem uma múmia. Na verdade, então, como nós comentamos, né? A tumba da múmia Totimeia, então, ela foi concebida, inspiradas em cenas de tumbas daquele determinado período, mas não são todas, embora, claro, elas são inspiradas no Livro dos Mortos, tanto que a gente encontra, né, como nós vimos ali, tanto no papiro de Ani quanto do Runefer, né? Mas foram escolhidas as principais cenas relacionadas a essa crença na vida além túmulo presentes nessas tumbas. Inclusive, a própria posição nas paredes também foi pensado, né, de acordo dessa forma, né, criando então esse cenário. Mas nós temos tumbas com outros tipos de cenas, ou como eu comentei com vocês sobre essa mesmo da abertura, do ritual de abertura da boca. Nós temos tumbas que narram outros momentos do processo, né, do ritual. Então, embora eles estejam presentes, mas em outras tumbas egípcias do período, você tem outras maneiras de representar, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho, na verdade, de algumas dessas tumbas, né? Então, que é possível até, se vocês buscarem, que nem eu comentei no início, a tumba do Nebamon, a tumba do Nakht, a tumba do Mena, vocês vão encontrar cenas bastante semelhantes a essas que vocês estão vendo nessas tumbas. Mas a tumba do que está no Nakht não está igualzinho ao que está na do Mena, né? E nem sempre também, digamos assim, são os mesmos. É claro que a gente tem algumas iconografias que elas sempre aparecem. A abertura do ritual da boca é uma delas, o próprio que o Everson mostrou para vocês, né? Da ida até Ábidos, também geralmente está presente. A cena do julgamento é outra que geralmente também está presente. E embora a gente não tenha mostrado, ela também está na sala da Totmeia,
né? Quer completar, Everson? Uhum. Não, acredito que seja exatamente isso, né? Aí, passando para a próxima pergunta, né, Vi? Nós temos a pergunta do Luiz Duarte, né? E ele pergunta o seguinte, né? Então, por quanto tempo eram conservados os alimentos e quem que cuidava dessa manutenção, né? Bom, assim, Luiz Duarte, na verdade, os alimentos, eles acabavam sendo ofertados enquanto a família existisse, né? Então, enquanto ela estivesse usando a tumba, o cenotafio, ela estaria realmente realizando aquelas oferendas, né? Então não deixaria realmente de usar. E, é claro, numa possível desocupação da tumba e uma reocupação posterior por uma família diferente, né? Nós vamos essa manutenção ela acabava sendo feita novamente, né? Mas realmente dependia da condição financeira da família e da condição em que vamos dizer assim, da condição de existência também da própria. Então, e a partir disso, as oferendas não faltariam. Mas vamos lembrar uma coisa, que como esses alimentos estão registrados nas pinturas, né, e também nas oferendas escritas em hieróglifos, eles tecnicamente não faltam para o morto lá no outro mundo. E se tem um vivo que passa nessa tumba, entra e recita, né, isso significa que o alimento vai passar a existir para o morto lá do mesmo jeito. Então, aquele aspecto de que você não precisa ter o elemento físico, né, então, dentro da sua tumba. Se você tem a representação, é porque existe lá na outra tumba também, tá? E daí a última pergunta, Vi, do Araruna, né? Ele pergunta o seguinte: se o faraó poderia ter o coração pesado mais do que a pena da deusa Maat, né? E ele ser condenado e Amit devorar o seu coração, né? Então, na verdade, é uma pergunta em hipótese. Então, na verdade, a gente tem que pensar que o julgamento, ele é algo que faz parte do imaginário egípcio, aquilo que eles acreditavam que aconteceria. Então, não é algo que efetivamente acontecesse, né? Só que o que o egípcio fazia? Ele se preparava muito bem para que seu coração não se voltasse contra ele no momento em que, segundo o seu imaginário, isso fosse acontecer, né? Então, tanto que tinham diversos amuletos. Então, por exemplo, o próprio amuleto do escaravelho do coração, que trazia o encantamento 30B, justamente para fazer com que o coração não se voltasse contra o seu dono no momento da pesagem, né? Outros amuletos em forma do coração Ibe, também eram colocados entre as faixas, né? Sem dizer os próprios textos, né? Muitas vezes os próprios textos que se referem ao falecido já cuidavam de dizer que ele havia feito as coisas de acordo com a moral egípcia, justamente buscando com isso para que nada acontecesse que pudesse prejudicar a sua permanência, a sua vida eterna, né? Então, esse medo, é claro que existia, mas os egípcios criaram também várias questões mágicas que garantiriam que isso não acontecesse. Isso. E daí, só para complementar, em relação aos faraós e diferenciando dessa questão da população, vamos colocar assim, comum, né? Então, abarcando tanto nobres quanto camponeses, né? Os faraós, eles exprimiam mais o desejo de entrar na barca solar e fazer parte, unir-se com o Ra, né? Então, ou seja, ele não passaria por esse julgamento, porque ele já é um deus, né? Então, ele não tem que ser julgado, né? Agora, em relação aos nobres e aos camponeses, aí sim esse medo vai existir, portanto, ele vai ter. Tanto que a Vivian falou para a gente agora há pouco que todas essas pinturas, todos esses livros dos mortos, né, não foram camponeses que deixaram para nós, não foram pessoas, vamos dizer assim, mais comuns, foram pessoas ricas, né, então foram pessoas que tinham posses e que tinham condições de mandar fazer, porque era um material que era caro. Então, tanto pintura, relevo e de papiro, né, tudo isso acabava muito caro realmente para os egípcios, tá? Foi a nossa última pergunta. Tá ótimo. É isso mesmo, né, Everson? O faraó, na verdade, o dele já estava garantido, na verdade. Por aí. Desde o reino antigo para se juntar com as estrelas, ou depois no reino novo, na Duat, justamente ele faria a viagem, né, acompanhando o Deus Sol.
Então, a gente isso mesmo. agradece muito, né, a participação de vocês conosco hoje. Esperamos encontrá-los mais uma vez na nossa próxima live, na sexta-feira que vem. E deixamos aqui o convite, né, para também nos seguir no Instagram, além aqui do Facebook, né? E é isso, né? Agradeço e um bom final de semana. Isso, um ótimo final de semana para todos, tá? Acessem lá o Museu Egípcio, rosacruz.org.br. Tem várias coisinhas lá bem legais para vocês darem uma olhada também, tá? Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente.